também. Vamos retomar alguns conceitos, né, que a gente já discutiu sobre densidade e outros que ainda estão por vir. Aqui. Pronto. Isso mesmo. Beleza. A mecânica dos fluidos. Existe a situação que nós vamos iniciar o curso, que é a hidrostática, né? A gente considera o curso parado. A hidro, né? A água parada. E a fluidodinâmica, que é em movimento. Mas a base de todo o conceito é o conceito de densidade. A densidade influencia muitos fenômenos físicos, tanto pela substância, como pela temperatura e pela pressão. Então tá aí a densidade de alguns materiais. A gente sabe que os corpos mais densos tendem a ocupar posições inferiores aos corpos menos densos, quando colocados juntos uns ao outro no mesmo recipiente. Então vamos começar com nosso conceito da nossa por densidade dos materiais, ok? Definindo o conceito de densidade, nós vimos que existe 3 tipos de densidade. Densidade é distribuição de massa em uma região. Se essa região for um comprimento, né, eu pego, sei lá, uma jarra, vou andando bem rápido, despejando ela no chão, então ela vai formar um filete de água. Então essa densidade é linear. Geralmente usa-se lambda ou micro, aquele usinho pernudo. Agora, se eu jogo uma jarra de água para espalhar ela no chão da minha sala, por exemplo, então eu vou ter a minha massa, a mesma de antes, só que ao invés de ela estar distribuída num comprimento, ela está distribuída em 2 dimensões, uma área. Vai ser massa por área, tipo no sistema internacional, quilograma por metro quadrado. Agora, se eu deixar ela dentro do meu recipiente, não da minha jarra, então aquilo ali é 3 dimensões, então é uma massa que está distribuída num volume. Vamos fazer um exemplo para entender bem isso aí. Então, esse exemplo 1, ele traz a situação da equação de Taylor, onde ele fala sobre a velocidade do pulso numa corda. A velocidade é dada por aquela forma, força pela densidade linear, tá vendo? Ele representa linear por ρ. Linear é massa por comprimento. Tá? Então ele dá, considere a velocidade desse pulso 60, a força tensora, mantém esticado nas pontas, de 288 newton, a massa 400 gramas. Ele quer calcular a densidade linear e aproximadamente o comprimento no sistema internacional. Para achar a densidade linear, vamos, primeiramente, usar a equação de Taylor. Com velocidade é a raiz da força pela densidade linear. No lugar do V a gente põe 60. No lugar do F nós vamos colocar 288. Ou errou. Se a gente quadrar dos dois lados, né? Fica 60 ao quadrado e sai a raiz do outro lado. Joga o ρ para lá, multiplicando. O 60 ao quadrado vem para cá, dividindo. Isso aí vai dar 0,00022 kg por metro. Em notação científica, esse valor aí, ok? Bom, gente, agora vamos calcular o comprimento dessa corda, o L, ali, como vemos na figura. Então vamos usar, a gente sabe que ρ é massa distribuída por L. E já achamos o ρ. Qual é a massa por L? Repare que a massa está em 400 gramas. Nós temos que passar para quilograma, para ficar no sistema internacional. 400 gramas é 0,4 quilograma. Então, substituiu o ρ, substituiu a massa já em quilograma. O L vai para lá multiplicando. 2 vezes 10 a menos 3 vem para cá dividindo. 10 a menos 3 vem para cima, 10 a mais 3. Fica 400 dividido por 2,2, que vai dar aproximadamente 182 metros. Esse é o típico exemplo, né, gente? Densidade linear. Vou fazer agora um exemplo de superficial,
de volumétrica, né? Fala, considera uma chapa metálica de espessura desprezível, de comprimento lateral 400 cm e base 200 cm. Calcule a densidade do sistema internacional, sabendo que sua massa é 200 mil gramas. Gente, então é um caso de densidade superficial. Porque ele fala lá no texto que a espessura é desprezível. A gente sabe que a área é base vezes altura, substitui os valores, temos aí o valor da área dessa chapa. Densidade linear, geralmente a gente chama de sigma. Sigma é a massa dela distribuída na área. Então vai ser 200 mil, ou 2 vezes 10 a quinta, dividido por 8 vezes 10 a quarta. 10 a quarta vai para cima, 10 a menos 4, com 10 a quinta dá 1, conservar abaixo somos expoentes. 10 vezes 2, 20. Então aí está a nossa densidade, só que no sistema usual, grama por centímetro quadrado. Ele quer no sistema internacional pelo texto. Sabemos que 1 grama é 10 a menos 3 quilos, substitui lá em cima no numerador. Centímetro quadrado, lembra que o cent é 10 a menos 2? Só que 10 a menos 2 ao quadrado vira 10 a menos 4. Então tira o cento, virou metro quadrado, só substituir lá em cima. No numerador 10 a menos 3, o denominador 10 a menos 4. 10 a menos 4 vai subir positivo. Com 10 a menos 3 dá 10, vezes 2,5 dá 25. Tudo bem? Faz devagar aí que dá certo. E, finalmente... Bom, pessoal. Então, agora um exemplo de densidade volumétrica, onde ele fala para a gente sobre um paralelepípedo de massa 800 quilos, de arestas 10 por 10 por 15. Aqui não está bem fidedigno a isso, mas tipo 10, 10, 15. Isso aqui é a base, né? Isso aqui é a altura dele, né? Muito bem. Ele quer saber a densidade volumétrica. Chama de rho, de D, né? Tanto faz. Massa por volume, a massa a gente tem. Agora para achar o volume, primeiro a gente acha a área da base. A área da base é lado vezes lado. Então vai ficar... Aqui é 5, né? Vai ficar 10 vezes 5. 50 centímetros quadrados. O volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Vai ser 50 vezes 10, que vai dar 500 centímetros cúbicos. Só que ele quer no sistema internacional. A massa está em quilos, isso aqui tem que estar em metro cúbico. A gente tem que lembrar que o cent vale 10 a menos 2. Só que lembra, ó, aqui ele está elevado ao cubo, ó. Aquela maneira antiga de expressar era assim, né? Ó. Depois se modernizou, aí parece que não tá para os dois, tá? Tem que aplicar distributivo de potência. Então isso aqui vai dar 10 a menos 6. Isso dá 500 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Que é igual a dar duas casas, né? 5. Opa, 5. Então o volume vai ser 5 vezes 10 a quarta metro cúbico. Finalmente, densidade sendo massa por volume, 800 por 5 vezes 10 a quarta. Isso mesmo, né? A menos 4, ó. Menos 4 vai para cima, mais 4. 80 dividido por 5 é 16. 8 por 5 é 1,6. Esse aqui vai dar 1,6 vezes 10 ao quadrado aqui. Esse aqui vai para cima positivo, 10 a mais 4. 1,6 vezes 10 a sexta quilograma por metro cúbico. Beleza, pessoal?
Muito bem. Aí tá o exemplo aí. Bom, gente, então vamos diferenciar aqui massa específica e densidade, né? A densidade de um corpo nada mais é do que a massa dele pelo volume. Pode ter parte oca, pode ter substâncias misturadas. Já a massa específica, ou densidade absoluta, é a densidade do átomo em si. Não tem parte oca. O material é homogêneo, como a gente pode observar nas figuras. Pode ser os dois feitos de ferro. Só que o de cima vai dar uma densidade diferente, porque ali é uma mistura de ferro mais ar. Você tem uma densidade relativa do ferro com ar na figura de cima. Na figura de baixo, se for inteiramente maciço, aí a gente tem a densidade do ferro, ou densidade absoluta, ou massa específica. Entende a ideia? Bom, gente, esse exercício 4 dá dois corpos, o maciço e o oco. As suas massas, cada um tem a aresta de 10 centímetros, 2 cubos, né? Termina as densidades. Na verdade, esse primeiro material, eu poderia ter pedido calcular a densidade ou massa específica. Por quê? Porque ele é maciço, já o outro não, né? Os dois podem ser feitos de ferro, vamos supor. Só que o fato de um ser maciço, você acha a massa específica dele, a densidade absoluta. O outro é uma mistura de ar com ferro, né? Então ele é mais leve, embora tenha o mesmo volume, porque ele é preenchido com ar. Tudo bem? Beleza, então esse aqui é o 1, né? Esse aqui é o 2. A densidade do 1, também posso chamar de massa específica do 1. Bom, os dois têm o mesmo volume, que é a área da base vezes a altura. Então é 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar 10 ao cubo centímetro cúbico. Lembrando, né, que centímetro cúbico poderia ser expresso assim, como antigamente era, né, antes da reformulação. E ele quer no sistema internacional, então isso é metro cúbico. Só que nós sabemos que o cent é 10 a menos 2, né? Então aquilo ali, ó, tá assim, ó, 10 a menos 2. Vou pôr um colchete. 10 a menos 2, opa. Bom, elevado ao cubo. Aqui. Elevado ao cubo vezes metro cúbico. Ué. Vou no pepino aqui, vou deixar assim. Então 10 a menos 2 elevado ao cubo vai dar 10 a menos 6. Então isso aqui seria 10 a terceira vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Então no sistema internacional, conserva a base, somos expoentes. É isso. Certo? Gente, fachação de carro aqui essas horas, que eu moro perto da estrada, Avenidona, mas enfim. Voltando aqui, o volume do 1, a densidade dele vai ser a massa dele pelo volume. A massa dele é 200, o volume é 10 a menos 3. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado. Se 10 a menos 3 sobe, inverte o sinal do expoente. Então a massa específica dele, ou densidade dele, 2 vezes 10 a quinta quilograma por metro cúbico. Já a densidade do 2, como é que nós vamos fazer a densidade do 2? Essa é a massa dele pelo volume dele. Só que a massa dele é 50, o volume é o mesmo, né? 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 50
vezes 10 a mais 3, que sobe. Então a densidade do 2 vai dar 5 vezes 10 a quarta quilograma por metro cúbico. Repara que ele dá uma 3 mais um 4, né? Repara que ele é menos denso, né? Os dois podem ter sido feitos de ferro, por exemplo. Mas esse é menos denso porque tem ar misturado lá dentro. Tá? Então, beleza? É isso. Valeu, pessoal. Bom, como todos sabemos, a densidade está relacionada com a flutuabilidade dos corpos, né? Então, quanto menos denso, um corpo fica acima do mais denso. Ou o contrário, né? Os corpos mais densos ocupam lugares abaixo dos corpos menos densos. A gente vê essa primeira figura: água, óleo, uma substância vermelha, né? Uma substância verde lá no fundo. Então, a de cima é a mais densa e o verde é o menos denso. Ali do lado, um copo com água, o gelo boia na água. E é feito de água, e depois nós vamos ver por que acontece isso. Então, quer dizer que o gelo é menos denso que a água líquida. Já pegar o uísque, o etanol, né? O gelo é mais denso que o etanol, por isso que ele afunda e exerce pressão no fundo do recipiente. Caso possuíssem a mesma densidade, o gelo ficaria flutuando em qualquer posição dentro desse líquido, por exemplo. Então aí, ó, a 20 graus Celsius, o uísque tem densidade de 0,78. A água 1 kg por metro cúbico. E o gelo 920. Repara que o gelo é menos denso que a água, porque ele é 920 e a água é 1000. E ele é mais denso que o uísque, porque ele é 920 e o uísque é 0,78. Então ele afunda no uísque e exerce pressão no fundo do copo de uísque. Certo? Então aí, ó, nesse caso agora, ó, vamos ter 3 situações. Dá um start. Ah, não, esse aí, ó. Vendo vários líquidos. Essa bolinha aqui, ó, ela tem densidade que está entre o verde e o amarelo. Por isso que ela não afunda mais do que isso, porque a densidade dela é menor que a dos líquidos que estão abaixo dela e ela tem densidade maior dos que estão acima dela. Olha esse caso aí. Parecido com o caso do ovo, né? Se eu colocasse naquele copo a concentração tal de ovo, ele ficaria parado, por exemplo, no meio do copo. Você nem parou, né? Quer dizer, na figura A, que o sólido e o líquido possuem a mesma densidade. No caso do B, o corpo sólido tem densidade menor que a do líquido, por isso que ele está flutuando. E no caso último, o corpo tem densidade maior que o líquido, por isso que ele está exercendo pressão no fundo do copo, está aplicando força lá. Ok? Então aqui, ele vai colocar aí várias substâncias. As menos densas vão ficando acima das mais densas. Aí depois ele vai colocar alguns objetos sólidos. E a gente vai poder perceber que, né, dependendo da densidade do líquido, esse sólido pode boiar ou não. Um parafuso. Fundou, ele é mais denso que todos, está exercendo pressão no fundo do copo. Uma uva. Eu sei que essa uva é menos densa do que a substância alaranjada, mas ela é mais densa que a azul. Olha a tampinha, ela é menos densa, ela é mais densa do que a substância amarela, por isso que ela exerce pressão na superfície azul. E o outro ali, a espuma é o menos denso de todos. A flutabilidade é isso. Um navio é de ferro. Um bloco de ferro jogado na água, ele afunda se for maciço. Mas o navio tem uma mistura de ar e outros elementos dentro dele. Faz com que num conjunto como um todo ele tenha densidade menor do que a da água, senão ele afundaria. Bom, pessoal, falando em densidade, né? Quais são os fatores que influenciam, né, na densidade de um meio, de um líquido, de um sólido, de um gás? Os fatores são 3. A substância em si,
Ela deve ser homogênea ou heterogênea, né? Substância, de uma forma geral. A temperatura e a pressão. Por que a temperatura e a pressão? Embora os dois caminham juntos. Porque a temperatura, gente, quanto mais quente, as partículas estão mais agitadas. Então, dentro de um volume imaginário, eu tenho menos partículas, né, num certo volume V imaginário do que quando tá quente. O ar, por exemplo, está quente, um determinado volume, né, imaginário desse ar, eu tenho menos partículas do que se o ambiente tivesse mais frio. E esse quente e frio faz com que a pressão esteja diferente também. Mas antes, vamos ver aqui sobre a... Vamos pegar para medir a densidade comparativa, a densidade relativa, um ovo e a água normal. Se eu pôr um ovo aqui na água normal, esse ovo, né, obviamente, afunda. Certo? Isso quer dizer o quê? Que a densidade do ovo está maior que a densidade da água. Mas se a gente mudar aqui a substância, no caso a água, vamos colocar sal, você já deve estar pensando no Mar Morto, né? Tem uma concentração gigante de sal lá. O que vai acontecer? Agora, se o ovo ficar boiando em qualquer posição sem fazer força no fundo, quer dizer que ele está com a mesma densidade dessa mistura. Agora, se ele flutuar, aqui ó, ele está grudando na cola. Aqui ele está com a mesma densidade, ó. Tá vendo? Ele para em qualquer posição, ó. Tá vendo? Diferentemente, se eu colocar ele aqui, ó, sem sal, ó. Certo? Ele até bate lá no fundo. Agora, se eu colocar, quanto mais sal eu coloco ali, tá? Tá mudando a densidade. Chega uma hora, a densidade aqui, ó, vai ficar maior do que a densidade do ovo. Aí a flutuabilidade diz, né, que quem é mais denso fica abaixo dos corpos menos densos. Então, para aí, que está quase na mesma densidade. Vou colocar mais. Tudo. Ah, o ovo subiu. Vamos subir um pouco, está saturado. Vou tirar ele para não quebrar. Líquido, nesse caso, esse líquido, ele vai estar com uma densidade provavelmente maior que a do ovo. Por isso que o ovo flutua. Vamos ver, né? Não... Aí, ó. Tá vendo? Se eu puser ele aqui, ó, ele vai afundar. Certo? Então, nesse caso, a gente alterou a densidade da substância. Transformando a água pura aqui, né? Uma mistura de água com sal. Isso alterou a densidade, comparando a densidade relativa com maior que a densidade do ovo. Por isso que o ovo flutua. E ele tem uma quantidade aqui para fora, né? Repara que é sempre a mesma, ó. Exceto se eu colocar mais sal. Se eu colocar mais sal aqui dentro, cada vez mais nós vamos ter uma parte emersa maior em relação à submersa. Certo, gente? Isso acontece lá no Mar Morto. Lá no Mar Morto, né? Chama Mar Morto porque não tem mais vida. A salinidade daquilo lá foi aumentando muito. De modo que as pessoas não conseguem se afogar lá. O nosso corpo, lá ela tem a densidade maior que o nosso corpo. Isso faz com que nós
A gente fica flutuando lá. Muito legal. Quero ver um dia visitar lá também. Bom, temperatura também, né? Pensa na CNTP. O que quer dizer CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Ele fala que assim, ao nível do mar, ou seja, numa pressão de 1 atm, um volume imaginário, seja ele esférico, imaginário de 22,4 litros. Se a temperatura for de 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, você acha 1 mol de gás, 6 vezes 10 a 23 partículas gasosas. Então, no volume imaginário de 22,4 litros, se eu contar lá dentro desse volume específico aqui, ó, eu vou ter 1 mol, 6 vezes 10 a 23 partículas, se a pressão for 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. Isso quer dizer condições normais de temperatura e pressão que a gente usa para dar várias informações ao mesmo tempo na química, né? Para um determinado problema, um exercício, questão, ou pesquisa, enfim. Agora, se tiver ao nível do mar, ou seja, na mesma pressão, 1 atm, só que uma temperatura maior que 0 graus Celsius, mesmo que sutilmente maior, se a temperatura aumenta, gente, as partículas ficam mais agitadas, elas se espaçam, ficam mais longe umas da outra. Então, naquele volume imaginário de 22,4 litros, eu não vou ter mais 1 mol de partículas. Essas partículas estão mais agitadas porque aumentou a temperatura. Dentro desse volume eu vou ter menos do que 1 mol. Menos do que 6 vezes 10 a 23 partículas. Agora, se tiver mais frio, tiver menos 2 graus Celsius, as partículas gasosas, a densidade do ar vai mudar de novo. As partículas gasosas vão estar mais próximas umas da outra, menos agitadas. Então, uma pressão de 1 atm, um volume imaginário de 22,4 litros, nós vamos ter, tá, mais do que 1 mol, ou seja, mais do que 6 vezes 10 a 23 partículas gasosas, ok? Aqui tem um simuladorzinho para a gente ter uma leve noção. Aqui. Vamos colocar partículas aqui, ó. Repara que a pressão vai ser medida aqui e a temperatura aqui. Elas estão totalmente associadas, tá, gente? Por quê? Nós vamos ver que pressão é força que aplica na área. Então, quando a gente... Vamos pôr partículas pesadas. Quando a gente aumenta a temperatura, se elas vão ficar mais agitadas, elas vão bater com mais força na mesma área interna. Então, 300 Kelvin, 27 graus Celsius, joguei da bomba, o ar, certo, na temperatura ambiente. Imagina que você criasse aqui, ó, um volumezinho aqui dentro, interno. Não um volume físico, um volume imaginário aqui, ó. Seja esférico, seja o que for. Então, repara que eu estou numa temperatura, numa pressão, eu tenho uma quantidade de mols desse volume imaginário. Se eu aumentar a temperatura, ó, a pressão aumenta, porque as partículas na parede da estrutura vão aplicar mais força. Bom, né? A temperatura também. Agora, se eu pegar aquele mesmo volume aqui, ó, para vocês, eu vou ter menos partículas do que antes. O mesmo volume imaginário aqui dentro. Já que se eu deixar mais frio, vai diminuir a agitação, as partículas vão se aproximar cada vez mais. Naquele mesmo lugar ali dentro, nós vamos ter, provavelmente não, né? Mais partículas. O Mar Morto é talvez um dos pontos turísticos mais importantes e conhecidos do mundo. Apesar de a maior parte de nós nunca ter ido até lá, todos conseguimos nos lembrar da imagem de uma pessoa flutuando no mar. Isso acontece porque a água de lá possui um grande nível de salinidade. Isso possibilita com que uma pessoa possa flutuar tranquilamente. O Mar Morto não é um mar. Apesar de ser chamado de mar, o Mar Morto é na verdade um grande lago que nem sequer tem saídas para o oceano. O lago retém toda a sua água e ela não flui para nenhum outro local.
Porque o lago é morto. Devido aos altos níveis de salinidade, nenhuma planta ou peixe consegue viver no local. Por isso o lago é chamado de morto, já que o local não oferece condições de sobrevivência. Os únicos seres vivos encontrados são algumas bactérias. O nível de salinidade do Mar Morto é 9,6 maior que de qualquer outro mar. Por isso o mar é chamado de morto. Porque ele é tão salgado. A água do Mar Morto é resultado de um processo que envolve a água da chuva. Todos nós sabemos que a água da chuva é ácida. O que acontece é que esses ácidos se quebram e dissolvem as rochas que se transformam em sal. Mar Morto e clima seco. O clima da região do Mar Morto é considerado único. Faz sol em 330 dias do ano e a umidade é sempre baixa e o clima é sempre quente. No entanto, lá também é um dos poucos locais do mundo em que você pode tomar sol tranquilamente. Isso porque o local é coberto por 3 camadas naturais de raios ultravioletas. No processo de subida de um balão, um combustor aquece o ar. O gás então se expande e diminui sua densidade. O balão torna-se mais leve que o ar externo e então sobe. No processo de descida, o ar diminui de temperatura e se contrai. O balão fica mais pesado que o ar e então desce. Proporcional com a densidade, então ele fica mais denso que o ar e aí começa a descer. Pessoal, o que faz a água ser menos coesa que o gelo são os pontos de hidrogênio, que são ligações secundárias, né, por densidade de carga. Bom, a mudança climática, o grande problema dela é que a maior parte do gelo, né, do polo, os polos, eles não estão em contato com a água, eles estão fora da água. E tudo isso aqui, quando derrete, aumenta o nível dos oceanos. Pode comprometer várias cidades aí costeiras. Se ele estivesse dentro da água, não aumentaria tanto. Tá vendo aqui, ó? Agora, ele estando fora, todo o volume dele vai crescer em forma de água, em forma de altura aqui, mudança de nível. Hoje vamos ver 5 experimentos fáceis de densidade que você pode fazer na sua casa, com coisas comuns. Primeiro experimento, bolinhas de isopor e água. Peguei 2 copos, um eu enchi com bolinhas de isopor e o outro com água. Aí eu coloquei um plástico por cima e virei o copo. Preste atenção, a água não cai por causa da pressão atmosférica do ar e também por causa das forças de adesão e coesão da água. Aí eu coloquei por cima do outro copo Aí com a ação atmosférica tem e uma puxei o plástico. de coluna de água, que não tem ideia igual a NRT. Então, Esse resultado era menor, porque a densidade dele é menor que da água. Agora vamos para o segundo Aumentou o experimento. volume, manteve a Peguei uma mesma bola de massa, ping-pong, né? enchi de Densidade arroz é massa por volume, inversamente proporcional, e coloquei uma bola de ele gude por fica cima. menos Depois dei uma denso. chacoalhada. Se o balão sobe, mais densa desce, né? Agora,
A seguir, vem a descida. E O tcharam! cara desliga o A bola de gude maçarico, desceu deixa o e a de balão ping-pong subiu. esfriar. Isso aconteceu porque a bola de ping-pong é menos densa que o arroz. E a bola de gude mais. Aí quando eu chacoalhei o arroz, ele ficou como um fluido e fez as bolas se mexerem. Uvas passas dançantes. Esse experimento é um clássico, você já deve ter visto. Mas fica aí que eu vou te mostrar umas coisas novas. Bom, o tradicional é pegar um copo com água com gás Então a massa é a mesma, o volume de e jogar as uvas passas. Elas vão ficar subindo e descendo, como se estivessem dançando. Isso acontece porque as bolinhas de ar grudam na uva e deixam ela menos densa, daí elas flutuam. Quando chegam na superfície, essas bolinhas estouram, daí elas descem de novo. E isso fica repetindo até acabar o gás. É o mesmo que acontece quando você coloca o canudinho no refrigerante. O canudinho cai a toda hora, por causa dessas benditas bolinhas de ar que grudam no canudo. Mas aí tem uma técnica ninja. É só você virar o negócio de alumínio que abre a latinha para segurar o canudo. E você pode fazer esse experimento com vinagre, um pouco de água e bicarbonato de sódio. Quando você mistura os dois, forma uma bolha de gás carbônico. Ou também dá para usar uma pastilha de vitamina C. Ou qualquer outra bebida com gás. E você pode testar outras coisas também. Ela só tem que ter uma densidade um pouco maior que a água. Por exemplo, sojas dançantes. Ou miojos dançantes. Só não pegue uma coisa muito pesada, porque aí ela não vai subir. Esse experimento mostra o princípio de funcionamento de um colete salva-vidas. Porque o colete, assim como as bolhas de gás, deixam você com uma densidade menor, aí você flutua. Vamos para o quarto experimento. Peguei um pão com casca e um sem casca, e joguei na água. O casca é mais pesado, mas ele boia, e o sem casca afunda. Por que isso? É a mesma explicação do experimento anterior. A casca forma um bolsão de ar, funcionando como um colete salva-vidas. E olha que legal, se a gente pegar esse mesmo pulcã e injetar ar com uma bolinha de aquário, ele desce. Isso aconteceu porque o ar deixa a água com uma densidade menor, aí faz o pulcã afundar. Isso é um dos motivos de por que é perigoso nadar próximo a cachoeiras, onde tem muita espuma. É mais difícil de você flutuar. Diz a lenda que isso pode fazer barcos afundarem. E vamos para o quinto experimento. Agora eu vou pegar uma coca normal e uma light. Olha o que acontece quando coloco os dois na água. A normal afunda e a light flutua. Isso aconteceu porque a normal tem muito açúcar, que deixa o refrigerante mais denso. Se você ferver coca normal e uma coca light, vai ver a diferença. Olha o açúcar queimado aqui na coca normal. E dá para fazer experimento com outros refrigerantes. Mas tem um problema nesse experimento. Dependendo da região que você mora, a composição da água pode mudar. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei a Coca Light, ela afundou. Então eu adicionei etanol para alterar a densidade e deixar a Coca Light flutuando. Mas se você colocar sal de cozinha, também vai funcionar. E vamos para um bônus agora. Se você entendeu o experimento anterior, esse aqui é o mesmo princípio. Vou pegar alguns copos e colocar açúcar neles. Sem açúcar, 1 colher, 2 colheres, 3 colheres e 4 colheres. Depois eu coloco um pouco de água e um pouco de corante alimentício. E dou uma misturada boa, principalmente nos que tem mais açúcar. Então vai ter uma densidade. E vou colocando lentamente num tubo de vidro. Primeiro o mais concentrado e indo na sequência. Ele forma uma torre colorida. O líquido mais denso ele fica embaixo e não se mistura com o líquido de cima, por causa da diferença de densidade. Ou faz de uma vez se você não tiver paciência. Às vezes funciona, mas tem que ser um tubo bem longo daí. Quanto mais comprido, melhor. Nesse copo baixo não ficou muito visível. Muito bem. E é isso, pessoal. Vou estudar um pouco agora, né? E tem menos ligações de hidrogênio, né? Lembrando que as ligações de hidrogênio são feitas entre um hidrogênio e um oxigênio. A hora que você vai esfriando ela vai, devido à sua forma, né, ao seu formato geométrico, a hora que o hidrogênio vai ligando no oxigênio, vai formando gelo, né? E o gelo tem estrutura hexagonal, então, na verdade, a água expande, né? O gelo,
a mesma porção de água e gelo, o gelo é maior, né? Ele expande em relação à água. Por causa dos águas, né, que formam os espaços vazios. Porque se você colocar água na geladeira, ela estoura, né? Vamos ver se vai mesmo a garrafa. Ao contrário das outras substâncias, quando resfriadas, elas contraem. A água não. Tem a ver com a forma geométrica dela e a ligação de hidrogênio. Por isso que faz com que a densidade do gelo fique menor do que a densidade da mesma porção de água. O mesmo quilo de água, o mesmo quilo de gelo, o gelo ele é com um volume maior, por causa da sua estrutura cristalina hexagonal, entendeu? A relação entre a densidade relativa entre o gelo e a água, você vê ali ó, a diferença está de 0,1, 0,1 é 10%. Vamos considerar 0,90 o gelo, né? Então quer dizer que 10% do iceberg está para fora, 90% estão para dentro. Se tiver um pedaço de madeira, sei lá, a densidade dela for 0,6 em relação à água, então quer dizer o quê? 40% desse pedaço de madeira vai estar emerso, os outros 60% submerso, entende?